Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Assim se inicia o capítulo 1 de Eclesiastes. E eu queria fazer uma leitura com vocês, mas vamos lá para o versículo 9. Eu vou colocar aí na tela, vejam só. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, entre os que vão vir depois. Pois é, a história é uma repetição praticamente que eterna. É claro, sabemos que esse ciclo será encerrado, muito em breve, mas ele se repete todo o tempo. E eu vou trazer algumas citações, vou trazer algumas coisas para que vocês vejam, para que vocês entendam que nós estamos vivendo um repeteco de coisas que já aconteceram. Apesar da história ser um repeteco, se repetir constantemente, é claro que nossa história não precisa ser repetida o tempo todo. Nós podemos mudar, nós temos esse poder de mudar a nossa história. Então, se você quer mudar o rumo da sua vida, primeiro link da descrição aí, clica aí. Clica que você vai mudar de vida, tá bem? Pessoal, eu vou colocar algumas citações para que vocês entendam. Algumas delas eu não vou poder colocar, não vou poder falar aqui. Então eu peço que você faça o quê? Aí na descrição tem o Linktree. Lá você vai encontrar para o nosso canal do Telegram. Eu vou fazer um videozinho curto mostrando essas citações e mostrando para vocês o que nós estamos vivendo. Para vocês entenderem que tudo que estamos vivendo hoje está se repetindo. Vejam só. A história é uma eterna repetição. Aqui estão citações daqueles que viveram durante a queda do Império Romano. Todos sabemos que o Império Romano foi poderosíssimo, dominou o mundo durante um longo período de tempo, né? Vamos lá. Primeira citação. O Império se tornou um estado policial, com espiões e informantes por toda a parte. As pessoas são constantemente vigiadas, e cada movimento seu é vigiado pelas autoridades. Quem disse isso foi Sinésio de Cirene, bispo grego do século IV depois de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, isso está acontecendo hoje? Acontece exatamente isso hoje? Pois é. Mais uma vez se repetindo. E tem mais. O Império Romano é governado por um pequeno grupo de elites que só se preocupam com seus próprios interesses. Eles não se preocupam com o bem-estar do povo e farão qualquer coisa ao seu alcance para manter o seu poder. Isso acontece nos dias atuais? Nós estamos vivendo isso no Brasil? Estamos vivendo isso no mundo? Com certeza. O governo romano tornou-se tirânico e opressivo. As pessoas não são mais livres para falar o que pensam ou expressar as suas opiniões sem medo de represália. Aí eu vou te perguntar, nós estamos vivendo isso no Brasil? Vão colocando nos comentários. Se você acha que não, respeito a sua opinião. Mas eu quero que você ponha nos comentários aí. O que acontece no Brasil hoje? Não é exatamente isso? E foram exatamente essas coisas que precederam a queda do Império Romano. Os impostos cobrados pelo governo são um fardo pesado para o povo. Nós trabalhamos 5 meses do ano aqui no Brasil para pagar impostos apenas. Até um pouco mais de 5 meses nós trabalhamos para pagar apenas impostos. Eles causam grande sofrimento e grande dificuldade, mas o governo não mostra misericórdia. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque a história está se repetindo. Está apenas se repetindo. Aqui no Brasil, vejam só, impostos sobre os combustíveis voltarão a serem cobrados, tá? Os impostos que são colocados pelo governo, aqui tá os impostos, não, é porque é tradução, tá? Os impostos colocados pelo governo são injustos e opressivos. As pessoas são forçadas a doar o seu dinheiro suado
para sustentar o estilo de vida luxuoso das elites. Aí eu te pergunto, comer camarão, vinhos premiados, não pode ser qualquer vinho. Aqui no açougue próximo de casa tem um vinho gostoso que custa R$ 15,99, mas eles têm que beber vinhos premiados, certo? Vejam os auxílios, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio, e nós que pagamos com o nosso dinheiro suado. Eu pergunto a vocês, isso acontece hoje? Está se repetindo. Pois é. Algumas pessoas caíram a tais níveis de depravação que buscam prazer sexual com animais. Eles têm um sinal da decadência moral da nossa sociedade. Quem disse isso não sou eu. Foi Suetônio, historiador romano, no século II depois de Cristo. Eu pergunto a você, está acontecendo isso hoje na nossa sociedade? Pois é, infelizmente sim. A moral das mulheres tornou-se tão corrupta quanto a dos homens. Eles se entregam a todo tipo de comportamento vergonhoso e não têm mais nenhum senso de decência ou vergonha. Quem disse isso foi Sêneca, filósofo romano do século I depois de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, está acontecendo isso hoje em dia? Pois é, pois é. Tem alguns que eu não posso colocar aqui, mas como eu falei, eu vou fazer um videozinho curto e colocar lá no Telegram, tá bem? No nosso tempo é mais fácil quebrar a lei do que obedecê-la, e a virtude é mais frequentemente punida do que recompensada. Agora, amamos o prazer mais do que a honra e valorizamos o dinheiro mais do que a justiça. Isso acontece hoje em dia? Quem disse isso foi Jerônimo de Estridon, estudioso cristão do século IV depois de Cristo. Vejam só, tudo que precedeu a queda do Império Romano está acontecendo hoje. A burocracia romana era como um labirinto com inúmeras camadas de funcionários e papeladas. Era impossível fazer qualquer coisa sem pagar propina ou mexer os pauzinhos. Não, gente, não é o Brasil. Nós não estamos falando do mensalão, não estamos falando do petrolão, não estamos falando dos escândalos de corrupção aqui do Brasil. Certo? Quem disse isso foi Procópio, um historiador bizantino, cerca de 500 a 560 depois de Cristo. Pois é, a história se repetindo em nossa sociedade. E o que você prevê com isso? A queda da nossa sociedade. Nós estamos por um fio. As instituições do Império Romano estavam desmoronando, seus exércitos estavam enfraquecendo e seu povo estava se tornando cada vez menos capaz de se defender. Hoje em dia isso ocorre, e vocês não têm noção ainda do que eu vou falar lá no canal do Telegram, por isso que eu peço que você entre, tá? O governo foi paralisado pela burocracia e as pessoas foram oprimidas pelos impostos. As estradas estavam em más condições e as cidades estavam em declínio. Quem falou isso foi Cassiodorus, um estadista e escritor romano de 485, entre 485 e 585 depois de Cristo. Tá? E agora, por último, para fechar, para terminar aí, para colocar a cereja no bolo. Os tribunais são corruptos, os cobradores de impostos são gananciosos e os funcionários são incompetentes. Zósimo, historiador grego, descrevendo o colapso administrativo no final do Império Romano, no século V depois de Cristo. Pois é, ele não estava falando do Brasil, não estava falando dos nossos maravilhosos tribunais, não estava falando dos nossos maravilhosos funcionários, não estava falando de nada disso, dos serviços públicos prestados aqui no Brasil. Estava falando do Império Romano. Pode parecer que eu esteja falando sobre o Brasil, é muito atual isso aqui. Isso acontece nos dias de hoje. Por incrível que pareça, o que precedeu a queda do Império Romano está acontecendo agora em nossa sociedade. E é o que está precedendo a nossa queda, infelizmente. E muitos estão com os olhos fechados, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.